Todos, como vocês estão? Estamos iniciando mais uma live e hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante, uma mitzvah, um mandamento muito importante que eu digo que faz falta atualmente, na geração em que nós vivemos, faz uma falta enorme na vida das pessoas, né? E essa mitzvah, esse mandamento que eu vou trazer hoje para vocês, para a gente aprender junto, ele é um mandamento que ele é fundamental, né? Quando nós pedimos algo a Hashem e quando nós estudamos a Torá, estudamos os escritos, porque essa mitzvah, esse mandamento, vai ser também base, como as outras três foram, para muitas coisas, né? Para muitas coisas na vida espiritual da pessoa. Isso é uma coisa muito importante, né? E a mitzvah que a gente vai estudar hoje, ela se chama Yirat Hashem, temor a Deus, temor a Deus. E é muito importante isso porque o temor a Deus, ele é uma porta espiritual, é uma atitude espiritual que traz a você muitas coisas espirituais. Quando nós falamos de temor a Deus, primeiro num aspecto físico, primeiro para entendermos isso no mundo em que nós vivemos, estamos falando de atitudes e ações das quais você reconhece o Criador e o seu poder, a sua força, o que ele pode fazer, né? Nós vemos as atitudes, as ações, melhor dizendo, do Criador do Universo em todo o Tanar, né? Grandes milagres, grandes ações em que nós ficamos perplexos, né? E pensamos, meu Deus do céu, devemos ter mais temor, devemos ter mais respeito. E numa geração que nós estamos, essa geração atual, onde de fato esse temor não é do mesmo nível que nas outras gerações, isso é algo muito preocupante, porque primeiro o temor, ele, como disse o rei Salomão, o rei Shlomo, o temor ele vai ser o princípio da sabedoria, vai ser o que vai trazer a você um conhecimento oriundo dos céus, né? Para você decidir fazer muitas coisas aqui na terra. O temor a Hashem, né? O temor àquele que criou a terra. O temor a Hashem também vai ser uma atitude espiritual que também é o que desencadeia muitos milagres na vida da pessoa. Por quê? Porque aquele que teme ao Criador do Universo, que ama o Criador do Universo e cumpre os seus mandamentos, com esse temor, ele ganha méritos de ver milagres. E isso nós compreendemos porque o povo de Israel, que estava lá no deserto, não nos momentos das rebeliões, né? Mas nos outros momentos, eles tinham temor a Hashem, porque eles viram os grandes milagres, né? Então, quando você tem temor, você é merecedor, você ganha méritos de ver milagres acontecerem ao seu redor, né? Ou através de você, conforme a vontade do Criador. Isso é algo muito importante, porque no mundo físico, no mundo em que nós vivemos, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha, por exemplo, o zelo com um livro que tem o nome do Criador, né? Ou cita sobre o Criador, cita sobre a Torá. Pessoas que têm um zelo, né, com você citar o nome do Criador de qualquer maneira. Nós aprendemos aqui, você já deve ter visto em diversos vídeos de judeus, né, ensinando que nós falamos Hashem, Hashem, nós nos referimos ao Criador falando Hashem, quer dizer o nome,
Nós não pronunciamos o nome de Hashem a qualquer momento. Somente em momentos específicos, como fazendo as orações de Shaharit e Mihai Arvit, que é o momento que você está concentrado e focado naquilo que você está fazendo, e nisso que você está focado, está concentrado, você não vai fazer um uso indevido do nome do Criador. E é preciso compreender isso, compreender essa santidade que existe no nome de Hashem, de você não fazer o uso dele em vão, não fazer uso dele em locais indevidos, né? Exemplo, existem pessoas que elas tratam dos assuntos divinos dentro do banheiro, onde é um local para outras coisas. E isso nós aprendemos dentro da tradição judaica que é algo totalmente desrespeitoso aos assuntos divinos, desrespeitoso. O zelo com os itens que tem o nome da Hashem, isso é muito importante. Nós aprendemos, e nossos sábios vão nos ensinar, que quando você tem, por exemplo, um pedaço de papel que tem o nome do Criador, e por algum motivo ou outro você quer se desfazer daquele papel, ele ficou velho, ele não tem mais utilidade por algum motivo ou outro, e ele tem o nome de Hashem, tem o nome do Criador, você não pode jogar esse papel diretamente no lixo, você não pode pegar esse papel como se fosse um outro papel qualquer e jogar ele no lixo. Isso é errado, porque ali possui o nome do dono do mundo, né? O nome do dono do mundo. É aquele que provê o seu alimento, que manda para você o seu trabalho, que dá força para você levantar de manhã. Aquele que dá os decretos, se você tem bênção, se você tem maldição, né? E tudo conforme as nossas atitudes. Então veja, nós aprendemos que a glória de Hashem preenche o mundo, né? O Criador preenche o mundo, ele está em todo lugar, ele é onipresente, e então é como se ele estivesse na sua frente agora, E isso é algo que nós devemos imaginar a todo tempo para ter temor, né? Saber que Hashem está te olhando agora, está te vendo agora, né? E também saber que existe um livro onde tudo é anotado, onde tudo é escrito, né? Onde tudo é registrado, e nós prestaremos conta das nossas ações aqui na Terra. Mas veja, a pessoa, ela precisa ter o temor de que itens, objetos, né, e palavras que possuam interferência, possuam o nome do Criador, possuam algo que tenha a ver com o Criador, devem ser tratados de formas diferentes do normal, né? Você não pode tratar a Bíblia como um livro qualquer e um livro no mesmo sentido de um livro normal, com assuntos normais, assuntos do cotidiano, da cultura. Não. Por mais que as citações do nome do Criador estejam em português, ainda assim se referem ao nome do Criador. Se refere àquele que criou os céus e a terra. Deus, o português, o idioma não alterou o conteúdo que está ali. A quem está se referindo. Então você não pode de forma alguma pegar um papel, um livro que tenha o nome do Criador e tratá-lo de qualquer maneira. Você precisa ter esse zelo, ter esse temor ao Criador, de ter separado para você esses livros ou esses itens em um local específico. O que nós fazemos? Normalmente nós temos uma estante, né? Ou qualquer outro local onde você coloca seus livros, seus itens.
É muito importante você separar um local específico para aqueles livros, a Bíblia, que tem o nome do Criador, né, que tem assuntos divinos. Você precisa fazer essa diferença. Precisa. Porque essa diferença, esse temor ao Criador, é que vai aproximar o Criador de você. Você está trazendo para o seu mundo físico, trazendo para as suas ações um valor espiritual naqueles itens que possuem nome divino. Você está trazendo um valor espiritual naquelas ações, nas ações que você faz. Isso é muito importante. Então, quando você tem algum livro, algum papel, algo que tenha o nome do Criador ou citação do nome do Criador, você não pode jogar ele direto no lixo, você precisa ter um recipiente, uma caixa, alguma coisa onde você reúna todos esses papéis, né? Jogue eles nesse recipiente. E na época de Pêssar, na festa de Pêssar, na Páscoa judaica, antes de entrar Pêssar, antes de entrar o dia de Pêssar, nós temos ali um momento para queimar esses itens, e não jogar no lixo, queimar eles. E é somente nessa época de Pêssar. Todo judeu vai ter dentro de sua casa um recipiente, uma caixa, o que seja, cada um conforme o que lhe agrada, né? Um recipiente onde ele coloca todos os itens que ele vai descartar, que tem a ver com Hashem, que tem a ver com o Criador dentro daquela caixa, porque aquilo não está no nível de lixo, não é lixo. Se tornou inutilizável por algum motivo, por degradação do tempo, mas não é um lixo. Foi um item que foi servido para um propósito divino, é um papel que tinha um propósito divino. E nós precisamos compreender isso nessa geração que nós vivemos hoje, uma geração, infelizmente, que se perdeu muito o temor a Hashem, muito o temor desses livros, muito o temor das ações, ou de citar o nome do Criador em piadas, né? Em coisas que diminuem o valor de Hashem. Uma piada construída com o nome de Hashem com intuito totalmente inferior. Vocês me entendem? É preciso trazer esse temor dentro de você, dentro do seu coração. E a maioria das pessoas que tem essa atitude, elas não veem milagres. Não veem milagres, infelizmente. Porque o temor a Hashem é o que traz méritos para você ver milagres. Infelizmente, essas atitudes, esse desprezo, essa falta de zelo, traz muitas dificuldades ao redor. Muitas dificuldades. Então, é preciso ter isso. Essa mitzvah, esse mandamento, temor a Hashem, é você separar um local específico para os livros que têm assuntos divinos. Você que usa o tzitzit, é você ter o tzitzit separado no seu guarda-roupa em um local específico, que ele não seja comparado com as outras roupas, como uma roupa normal. É você, no dia de Shabbat, quando entra Shabbat, você totalmente ter o temor a Hashem, de não tratar outros assuntos que não sejam assuntos divinos. Nos eventos espirituais, né, quando você vai adorar a Hashem no local onde você adora, bem dizer a Ele, é você usar uma roupa totalmente diferente da roupa que você usa no seu dia a dia, né? Reconhecendo a santidade daquele dia e a quem você está prestando culto. Então, aquele momento de adoração simboliza para você um momento espiritual em que você está se conectando com o Criador, então você está se apresentando diante dele, né? E é claro, esse assunto de roupas a gente entende como roupas físicas, mas também roupas espirituais.
né? Você precisa se limpar das suas transgressões. E o que é isso? É como o rei Davi fez e nos ensinou. Peça perdão a Hashem logo de manhã. Logo de manhã. E confesse os pecados que você fez. É preciso confessar, falar, tornar físico. Isso é muito importante no mundo espiritual. Tornar físico as palavras boas, né? Importante ressaltar isso. Então, confessar os pecados é você dizer: Hashem, me perdoa, porque eu fiz isso, eu fiz essa atitude hoje de manhã, e não foi uma atitude boa, eu transgredi a sua lei, me perdoa, Hashem. Perdoa pela minha falha. Quanto mais você for específico e detalhista nessas ações, mais vergonha você vai desenvolver dentro de você e mais autenticidade as suas palavras vão ter, né? E isso é muito importante na hora da confissão, ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. E é isso que vai fazer você se livrar de muitas dificuldades. Quando o rei Davi, que foi o exemplo que eu citei, cometeu os pecados, né? E o profeta Natan chegou diante dele e contou a história, e ele mesmo deu o que aconteceria, né? Que este sofra 4 vezes mais. E então o profeta Natan diz: esse é você. E o que conta a história, né? O que conta o momento ali é que o profeta Natan deu o decreto que Hashem falou, né? E sai andando da presença do rei. O rei Davi, no mesmo instante, se ajoelha, e o que a tradição judaica chama de tza'aká, de suplicar, mas de gritar, né? De pedir perdão de uma forma muito profunda. Ele faz isso naquele momento: Senhor, me perdoa. E aquela vergonha, aquele sentimento, é tudo colocado para fora naquele perdão. E então, aquela atitude dele, logo no primeiro segundo, faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque a tradição judaica nos conta que ao lado, e isso é uma visão midráshica, um midrash, um conto, mas muito interessante, que ao lado dele estava Satã, e quando o pecado veio à tona, Satã correu diante de Hashem para poder acusá-lo. Se você lembrar do livro de Iov, do livro de Jó, né? Nós vemos Satã se apresentando diante de Hashem para trazer acusações sobre a criação de Hashem, para trazer dificuldades. Então, naquele momento, Satã corre para poder acusar Davi, mas quando chega lá em cima, o perdão já havia sido liberado, porque ele já havia confessado os pecados dele. Então Natan volta e traz o recado de Hashem. Isso não abstém das consequências, mas digamos que se você não confessasse, se você não confessa, aquilo que é a misericórdia de Hashem que você teria em receber uma proporção menor, você recebe uma proporção maior, né? Então, vem muito das nossas atitudes, vem muito do que nós fazemos, né? As ações que são concretizadas, elas movimentam o mundo espiritual. Shalom, meu amigo, Shavuotov, que o Eterno abençoe a semana, em nome de Yeshua. Então é preciso compreender isso, né? O temor a Hashem, o temor com os itens que têm um objetivo específico espiritual. Trazer Kedushá, santificação na sua vida, temor a Hashem dos locais espirituais onde você está bendizendo ao Criador, né? Dentro da sinagoga, o local específico de adoração, ele não é um local para você tratar de outros assuntos do cotidiano, não, é um local, e normalmente a sinagoga ela já é fechada, né? Já tem esse ambiente mais exclusivo, para você entender e compreender que quando você adentra a esse local espiritual, você não tem outro objetivo a não ser o Criador.
Por quê? Porque a sua vida está nas mãos de Hashem e você precisa se apresentar da forma devida diante dele. Entendem? Então, o temor a Hashem, na forma como você fala, nos itens espirituais que possuem objetivos divinos, é muito importante. Nos locais espirituais que você bendiz ao Criador, é muito importante. Você não pode falar com Hashem, por exemplo, de dentro, como eu disse, do banheiro. E veja, esse local específico, o banheiro, né? Na Torá nós temos um povo de Israel, um povo idólatra, não um povo de Israel, um povo idólatra que adorava a Baal, né? E o método de adoração era exatamente o que acontece no banheiro, né? Então, não é um local bom para isso. Pessoas que colocam música de adoração ao Criador dentro do banheiro. Não. Não faça isso. Não faça isso. Você está trazendo o nome do Criador, que é o nome divino, para dentro de um local onde há outro objetivo. Esse é um desrespeito. E esse temor precisa estar dentro de você. Dentro de você. O temor a Hashem, Irat Hashem, de que existem locais específicos para você bendizer ao Criador, falar do Criador, versos e palavras, conversas para você falar do Criador, e não em piadas, não em coisas que vai depreciar o nome de Hashem. Isso vai ser muito importante na sua vida. Então aprenda esse mandamento, porque esse mandamento, essa mitzvah, traz muitos méritos para você ver milagres. O temor traz méritos para você ver milagres. E é por isso que você já deve ter ouvido diversas histórias dos seus antepassados de milagres que eles viram com os próprios olhos em locais espirituais, porque existia temor. E isso é um fato. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre, amém ve amém. Que o Eterno dê a todos um ótimo dia. Em nome do nosso Messias Yeshua. Amém. Amém. Shalom, shalom. Um ótimo dia a todos.